em meados de 2016 para 2017, mais ou menos, eu e um grupo de amigos fomos até a Praça Roosevelt, em um dos teatros que tem lá, ver a apresentação do Klaus, né, o palhaço Klaus. E a apresentação começava meia-noite e nenhum de nós tínhamos carro ou morávamos perto. Então nós vimos a apresentação, assistimos e depois a gente ficou até 4:30 da manhã na República, bebendo em um posto de gasolina, conversando sobre a peça, sobre a vida, bebendo uma cerveja e fumando um cigarro, enquanto a gente esperava o metrô abrir. Eu lembro de ter muita gente na peça esse dia, assim, mas depois pouquíssimas pessoas na rua. E é uma experiência que eu guardo com muito carinho e foi muito divertida, justamente por conta desse encontro de supetão do teatro, da palhaçaria, da rua, que são coisas tão, para mim, tão ligadas umas nas outras. Eu estava vivendo um momento muito triste da minha vida. Meu pai e minha mãe tinham separado e eu estava morando com a minha mãe na casa da minha avó, num quarto emprestado, assim, não tinha mais a minha vida, sabe? Eu tinha, sei lá, uns 19 anos, tava fazendo engenharia, não estava mais gostando da engenharia. E aí foi quando um amigo foi me visitar e para ver como eu tava e aí me convidou pra gente fazer essa peça infantil numa escola carente que a cunhada dele trabalhava. E era uma escola de jardim, assim, de crianças, bem crianças mesmo, assim, tipo babies. E aí a gente fez a Festa no Céu, né? Uma adaptação da Festa no Céu. Nisso a gente fez um painel e tudo mais. Mas enfim, a Festa no Céu é aquela história que tem um urubu e a gente fez um sapo, né? O urubu e o sapo. E o sapo vai dentro do violão do urubu para participar da Festa no Céu. Só os bichos com asas poderiam ir, mas ele queria muito ir. E aí eu tinha uma voz de urubu, que era alguma coisa. E a gente cantava e tal, mas tinha uma voz de urubu que era algo do tipo. Oh, seu sapo! Era algo do tipo assim. E aí eu ficava o tempo inteiro com essa voz, assim, né? Na peça, que não era muito grande. Mas aí depois, as professoras falaram, ai, vem, vamos lá na frente, que as crianças querem ver vocês e tal. Só que aí eu fui, eu já não aguentava mais, tava cansado. E aí eu comecei a falar com a minha voz normal. E aí uma criança me olhou assim e me julgou muito. Ele ficou muito assustado porque eu não tinha a voz do urubu. E aí na hora eu falei, nossa, é verdade, eu tô tipo, criei uma realidade paralela aqui, né, de que eu sou um urubu, e eu ainda estou vestido de urubu e eu estou com essa criança no meu colo. E ela não. E aí ela ficou muito decepcionada comigo, me julgou muito, assim. E aí eu voltei a falar com a voz do urubu o tempo inteiro, assim. Mas eu fui muito julgado, porque eu parei de falar com a voz do urubu e aí a criança ficou me olhando assim, tipo, você é um mentiroso. E aí eu olhei e falei, ah, tudo bom, fique tranquilo, eu sou urubu. Eu fiz um espetáculo em 2017 chamado Irma em Quatro, que foi uma adaptação do espetáculo Irma do Garcia Lorca. Eu fiz a Irma, um ex-namorado meu fez o João, o meu namorado atual da época fez outros personagens e a minha irmã os outros personagens também. E Irma em Quatro porque eram 4 atores para fazer o espetáculo inteiro. Eu era personagem fixa, o meu ex também, e o meu atual e minha irmã revezavam os demais personagens. Quem conhece a história sabe que a Irma sofria por não ter um filho e passa o espetáculo todo angustiada, né? Por isso. A gente ensaiou e preparou o espetáculo no primeiro semestre de 2017. No segundo semestre, nós começamos as apresentações. No meio disso, eu terminei com o meu namorado da época. E aí eu engravidei do João. Eu operava à luz de um espetáculo que tinham várias questões assim problemáticas, saca?
E aí a gente estava em cartaz no Teatro West Plaza, que fica próximo ali à Estação Barra Funda. E aí a gente estava em cartaz, aí teve um dia que tinha uma família que estava sentada, se não me engano, na primeira fileira, assim. E aí estavam o pai, a mãe e tinha uma criança de colo, né? Que, se não me engano, a mãe estava segurando. E aí esse bebê, né, esboça emoções, reações, e aí às vezes ele chorava, às vezes ele ria, e até mesmo às vezes tentava interagir com um ator, que era só um ator em cena. E aí, criança, né, baby lá, se expressando, o ator parou o espetáculo, pediu para subir a luz e falou para a mulher, né, para a família se retirar com a criança, que a criança estava atrapalhando ele, né? E aí a família se retirou. E eu fiquei chocada, assim, né? Eu falei, meu, não acredito nisso. E aí depois estava conversando com o cara da bilheteria, ele falou assim que a família foi pegar o dinheiro de volta e tinha dito para ele que era a primeira vez que eles iam assistir uma peça de teatro, né, no teatro. Eu fico pensando nisso até hoje, assim. Então, durante uma apresentação de uma peça de teatro em Vinhedo, o clima estava meio tenso e um dos atores lá da nossa companhia ficou tão nervoso que rasgou as calças antes de entrar em cena. E além disso, ele teve uma caganeira daquelas de borrar todas as cuecas. Que dó. Mas ele teve que entrar em cena daquele jeito mesmo, porque estava bem na hora da deixa dele. E entrou meio que disfarçando e não virava de costas de jeito nenhum, para não aparecer, né? Mas deu tudo certo. Esse relato, ele seria cômico se não fosse trágico. No começo do ano eu fui ver uma peça do Crush. Aí na hora de comprar o ingresso eu queria sentar mais pra frente. E a minha irmã, toda engraçadinha, disse: "Pra que tão na frente? Você quer que ele te veja sentada lá?" E aí a moça da bilheteria olhou pra gente e disse: "O teatro tá vazio, ele vai te ver de qualquer jeito." Rimos e eu fiquei com vergonha até o final do dia. Estávamos em temporada, em cartaz, com um espetáculo infantil. E aí, nessa apresentação, meu amigo estava saindo de cena por uma coxia, que era a mesma coxia pela qual eu entrava. E aí, à medida que ele veio, né, na minha direção, dançando, era um espetáculo de dança, ele saía dançando por essa coxia. E aí eu comecei a sentir um cheiro muito ruim e fui entrando no palco, dançando. E no palco comecei a entender o que tinha acontecido, que era que ele tinha soltado um pum no meio do palco, em cena. E aquele cheiro estava insuportável. E à medida que eu estava dançando, eu não sabia se eu queria voltar da coxia e pegar ele ou, ou se eu ria. Então comecei a rir muito, porque acabou que a situação foi muito engraçada. E aí eu olhando para a plateia, dançando e rindo. E aí de vez em quando teve um momento que eu olhei para ele, na verdade, pra coxia. E ele estava se acabando de rir, porque ele tinha entendido o que tinha acontecido e ele estava entendendo por que eu estava rindo. Que eu fui ao teatro antes dessa pandemia começar. Eu mal sabia que teria sido a última vez no ano de 2020. Eu estava com uma amiga do Rio de Janeiro que eu não via há mais de 10 anos. E naquele momento estava rolando o Meet. A gente não sabia o que fazer. Eu queria levar ela para algum lugar em São Paulo. E aí eu arrastei ela para o teatro junto comigo, de forma muito despretensiosa. E a gente foi assistir o Stabat Mater, da Janaína Leite. Para quem já assistiu o espetáculo, sabe que às vezes a Janaína ela escolhe umas pessoas do público para subir no palco e participar de algumas cenas. E nesse dia, a Janaína me chamou para subir no palco e participar de uma cena em que eu ia abraçar a mãe dela. Na verdade, uma outra moça, completamente desconhecida, que representava a mãe dela.
E aí eu, do lado da Janaína, no mesmo palco, abracei a mãe da Janaína. Foi um momento lindo e é uma honra, assim, pensar e lembrar que essa foi a última vez, a última lembrança que eu tenho do teatro esse ano.